Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito animada por estar gravando esse vídeo. Eu acredito que seja um dos vídeos que eu estou mais animada para gravar, porque é sobre um assunto que, assim, mudou tanto a minha perspectiva sobre Cristo, a minha perspectiva sobre mim mesma, a minha perspectiva sobre o Evangelho, sobre a psicologia, sobre tudo. E eu queria muito compartilhar com vocês. Então eu espero que esse vídeo edifique a sua vida. Assim como eu escutei pela primeira vez sobre esse assunto e edificou tanto a minha vida, eu espero que edifique a sua também. Seja muito bem-vindo. Pode pegar o seu caderninho para anotar, pegar aí a sua Bíblia, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Começando esse vídeo, eu queria dizer que eu sou a mais nova aluna do Formação Divinamente e é um curso de psicologia com teologia e eu tenho aprendido tanto, tenho sido tão abençoada. Então, creio eu que muitos vídeos vão vir aqui pro YouTube, porque são assuntos tão legais de falar e, assim, assuntos que me deixam com o coração tão alegre que eu quero muito gravar. Então, eu queria começar primeiro falando sobre o que a gente vai falar. Eu queria falar um pouquinho sobre a criação, algo que Deus criou, que foi perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de a queda do homem e os impactos que isso trouxe a nós. E eu queria também falar sobre o plano de redenção. Então, vamos comigo nessa jornada. Então, vamos falar um pouco sobre a criação, né? Vamos começar lá de Gênesis, do começo. Deus criou algo perfeito. A criação de Deus é perfeita. Deus criou um homem que tinha uma conexão, um relacionamento extremamente íntimo e bom com Deus. Um relacionamento consigo mesmo, porque antes mesmo de ter uma companheira, o Senhor dizia que ele era o reflexo, a imagem, a semelhança de Cristo, né? Assim, ele já se via assim, ele já tinha esse pensamento sobre si mesmo, essa identidade. Então ele tinha um relacionamento perfeito consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua alma. Um relacionamento bom com o mundo, com o bio, né? Assim, com o pó, com a criação de Deus. Ele tinha um relacionamento bom com isso também, tinha um relacionamento muito bom com a sua companheira, com o sócio, né? Então, saúde, a definição de saúde é a inteireza entre o espiritual, o psico, o sócio e o biológico. Então, isso é inteireza. Saúde não é somente você não estar doente, é você ter essa inteireza nesses 4 pontos. E Deus criou o homem assim. Mas aí então veio o pecado e a queda do homem. E a queda do homem eu nunca tinha parado para pensar de forma literal. Eu sempre falei sobre queda, já pensei em queda, mas eu nunca tinha parado para pensar de forma literal que houve uma queda. A queda do homem foi gigantesca. Ele caiu do nível de Deus para o nível de si mesmo. E isso foi uma queda que destruiu o homem. Isso foi uma queda que fragmentou, que trouxe uma ruptura entre todas essas áreas. Então, antes aquilo que era inteiro, que era conectado pelo amor de Deus, agora está fraturado. E antes aquilo que era completo, agora já não é mais. Antes aquilo que tinha tudo, agora existe uma falta. E essa falta gera um sentimento de dívida. E esse sentimento de dívida nos gera um sentimento de medo. E é esse medo que preenche esses vãos que agora existem por conta da fratura, da queda. O medo preenche esses vãos. E aí a gente pode entrar mais pra frente sobre as consequências do medo, mas os medos, eles geram os vícios e os comportamentos. E aí, o que eu anotei, que foi falado no curso também, diz assim: o medo é uma memória traumática da queda que está instalada em todos nós. Então, acho que a gente precisa primeiro desmistificar isso de que eu tenho medo, eu tô pecando, é pecado. Não, todos nós vamos sentir medo em algum ponto das nossas vidas. Isso está instalado na nossa natureza. É uma memória traumática daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, não é pecado você ter medo. Agora, os comportamentos que vão ser gerados, agora você dirigir a sua vida pelas lentes do medo e gerar comportamentos que vão te fazer
ver a vida através dessas lentes, a viver na defensiva, a viver, sabe assim, ser literalmente direcionada pelo medo, aí já se torna outra coisa, mas medo todos nós vamos sentir. Agora, como nós desejamos ver, agora a lente que nós desejamos enxergar a vida é a nossa escolha, sabe? Então eu desejo, eu espero enxergar a vida pelas lentes de Cristo, ou eu vou deixar com que o meu medo controle tudo, todas as áreas da minha vida. Então isso é uma decisão que nós temos que fazer e pedir para o Espírito Santo, sabe? Discernimento, onde é que o medo está governando, onde é que o medo está tendo mais voz do que você, Jesus. São coisas que nós precisamos, assim, orar diariamente, porque todos nós estamos suscetíveis a isso, desde a queda. Então, antes era preenchido pelo amor, agora pode sim ser preenchido pelo medo. E é nosso dever buscar, assim, discernimento e pedir para que o Senhor governe sobre a nossa vida. E aí, continuando, houve essa queda, ruptura, quebrar. Todos nós estamos fraturados. E aí ele trouxe um conceito que eu fiquei assim, ó, meu Deus, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Vocês conhecem o termo médico sutura, né? Suturar é uma costura. E antes aquilo que era fraturado, através de Jesus, pôde ser costurado novamente. Houve uma sutura perfeita, eu vou explicar o porquê. E aí, no mundo médico, eu não sei como é que fala, gente, mundo médico, medicina, uma sutura só pode acontecer com uma parte que está falha e uma parte que está falha. Não existe uma sutura com uma parte que está pela metade e uma parte inteira. Tem que ser duas partes que estão pela metade, duas partes falhadas. E aí acontece uma sutura. E olha o quão lindo e quão perfeito Jesus é. Jesus, ele veio, e a gente vai ler aqui um versículo, porque vai falar justamente sobre isso. Vamos ler Isaías 53. Jesus, ele veio, ele se fez homem, ele se fez carne, ele sofreu todas as nossas dores, ele se fez humilde, ele se fez deformado. A palavra fala que não existia beleza nele, gente. Ele foi deformado. Ele não tinha mais nem o formato de homem, para vocês entenderem o quão deformado Jesus foi. Ele se fez carne, ele se fez homem, para que essa sutura perfeita acontecesse, porque nós estávamos pela metade, nós estávamos quebrados. Então ele se fez homem como nós, para que essa sutura acontecesse. Ele se fez homem, mas ao mesmo tempo que ele se fez homem, ele mostrou para nós os hábitos celestiais, ele mostrou para nós, ele nos deu um glimpse. Como é que diz isso? Um glimpse é uma visualização do que é que nós vamos viver quando ele voltar completamente, sabe? E antes aquilo que era fraturado, agora foi costurado pelo sangue de Jesus. E cada dia estamos nos aperfeiçoando mais, estamos nos assemelhando mais a Ele, porque Ele nos trouxe esse direito de volta. Ele pagou o preço. Lembra que eu falei sobre a dívida? O medo nos traz esse sentimento de dívida. E Ele pagou o preço que ninguém pagaria. Então não existe mais uma dívida. Então antes, onde o medo poderia reinar porque existia uma dívida, hoje não pode mais reinar, porque eu sei que Jesus pagou o preço por mim. Jesus pagou o preço por todos nós, para que eu e você tivéssemos acesso novamente a Deus, ao Pai. Até porque ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. E a gente vai ler agora Isaías 53, que diz: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tênue, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Não é uma questão de que pode ou que não pode, mas uma questão de
O que me separa desse amor? O que me separa do homem que pagou esse preço aqui por mim? Sabe? É tão lindo você enxergar o processo de redenção e ter em sua mente assim que você foi comprado de volta. Antes nós éramos parte do domínio das trevas e hoje nós podemos fazer parte do reino da luz por conta do preço que foi pago. Jesus pagou um preço tão alto e é meu dever querer me aproximar dele. É meu dever querer me parecer mais com ele. É meu dever querer ver a face dele. E se nós formos em Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. O que me separa de Deus é o pecado. Isso não quer dizer que eu vou ser uma pessoa perfeita. Isso não quer dizer que eu não vou falhar. Ai, longe de mim. Isso quer dizer que eu tenho desejo e em nome de Jesus, você também temos o desejo de querer nos aproximar mais do nosso amigo e que ele não possa esconder a face dele por conta de coisas que eu estou fazendo para me separar dele. Sabe? É tão precioso o presente que nós recebemos de termos acesso livre à presença. É tão precioso o acesso livre que nós temos de ouvir a voz dele, de ver a ele. E isso não pode ser desperdiçado. Então, esse é um convite que todos nós recebemos. Pensa assim, é um convite que todos nós recebemos. Algumas pessoas recebem e abrem. Algumas pessoas recebem, abrem, leem o convite e aceitam viver com essa visão e aceitam viver com isso em mente, com a palavra como guia, que aceitam viver sendo santificados, se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Santificação nada mais é do que o justificado, eu e você, querermos nos tornar cada vez mais parecidos com aquele a quem nos justificou. E isso é ser santo, isso é você estar na batalha todos os dias contra a sua carne. É uma batalha todos os dias e você escolhe aquilo que você vai aumentar, aquilo que você vai baixar, aquilo que você vai fazer, aquilo que você não vai fazer. E são disciplinas espirituais que nós precisamos ter. São disciplinas espirituais que nós precisamos ter e elas se tornam tão mais fáceis quando nós temos esse entendimento de que a criação era perfeita, a queda foi tão grande que fraturou tudo em nós, todas as nossas áreas. Nós somos deficientes, nós somos necessitados, nós somos fraturados se não for pelo amor de Jesus. E eu preciso desse amor, eu preciso dele. E entender o plano da redenção. As nossas disciplinas espirituais mudam quando a gente tem esse panorama. Esse panorama, assim, você vê o começo, você vê o meio, você vê o final da história, onde ele vai vir e vai reinar. Ele vai vir e vai reinar conosco. E quando nós aceitamos o convite de que o amor dele comece a costurar novamente as partes que nós temos fraturadas, é um convite que está nos preparando e nos amadurecendo para a volta de Cristo. Ele nos amadurece para a volta dele. É um convite que ele faz e que nós possamos aceitar esse convite, ler o convite e viver por ele, sabe? Viver pela palavra de Deus, pela verdade. Se você é cristão, se você não é cristão, esse vídeo também é para você. Esse é um convite que o Senhor faz para te mostrar que o amor dele supera todas as falhas, supera toda a queda, supera todo o vão, todos os espaços. O amor dele é suficiente, Jesus é suficiente. E o Store Point, eu gostaria muito de ler com vocês. Eu amo Mateus 5, que fala sobre as boas-aventuranças, acho que assim fala, boas-aventuranças. E ele começa, e eu creio muito no raciocínio de que nada na Bíblia está ali por acaso. Nada ali está por acaso. Então, se está nessa ordem, existe um propósito nisso. E ele começa as bem-aventuranças bem assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles
é o reino dos céus. O nosso start point com Deus, assim, o nosso começo de tudo, é nós reconhecermos o quão dependentes nós somos dele. Pobre de espírito é você saber que você não é nada sem Jesus. O que seria de mim sem o amor, sem a graça de Deus? E ainda há tempo, nós temos acesso ao trono da graça, ainda há tempo de nós irmos ao trono da graça com ousadia e coragem, ainda há tempo. Então não é tarde demais, não é tarde demais para você recomeçar, não é tarde demais para você começar, não é tarde demais para você se aproximar cada vez mais, porque isso é um convite não somente para aqueles que estão afastados, aqueles que estão ali mais ou menos, mas é um convite para aqueles que estão ali presentes. Você pode ir para a igreja todo domingo, pode fazer o seu devocional e ainda assim estar longe de Jesus. Então, esse é um convite de santificação para todos os estados, todos os níveis. Esse é um nível de santificação, porque Ele nos chama, é um convite que Ele nos faz. É o convite que Ele faz para aqueles que reconhecem que são pobres em espírito e que querem reinar com Jesus. Então, esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sido abençoados. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Espírito Santo, muito obrigada. Porque mesmo com todas as dificuldades, esse vídeo saiu. Eu espero que não tenha parado no meio do vídeo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te agradeço porque o seu plano é perfeito. Desde o começo, o seu plano será cumprido e nós ansiamos, nós clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa nos aproximar cada vez mais de Cristo e que esse desejo de nos parecermos mais com aquele que nos justificou seja cada vez mais ardente em nosso coração. Nós te pedimos por graça, nós te pedimos por sabedoria, por discernimento e nós te pedimos pela tua presença que é o que nos faz continuar, a tua presença é o que nos faz permanecer, a tua presença é o que nos faz começar, a tua presença é o que nos faz recomeçar, é o que nos faz permanecer. Espírito Santo, se não fosse por você, onde estaríamos nós? Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, pelo teu corpo que foi quebrado. Nós te agradecemos e te pedimos que essa jornada nossa, cada vez possa ser mais fortalecida através do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, gente. Bye.